Opa! Tudo bem, galera? Professor Danilo Galdino aqui com vocês. Queridos, tenho uma missão. Resumir em 15 minutos o de mais importante do nosso primeiro semestre. Então, meninos e meninas, simbora! Vamos para cima. Queridos, falamos sobre calor. Isso mesmo, calor. Energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Não esquecer que o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor, ele pode produzir uma variação de temperatura, aí vamos chamar de calor sensível, ou ele vai produzir uma mudança de estado físico, vamos chamar de calor latente. Falou em calor sensível, lembrar do que macete. Quantidade de calor é dado pela massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Falou do calor latente, lembrar do que moleza. Beleza? E não esqueçam, princípio geral das trocas de calor. A soma algébrica das trocas de calor tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Não esqueçam disso. Quando acontecer trocas de calor, a soma algébrica das trocas de calor tem que ser igual a zero. O Enem gosta muito da potência térmica. O Enem gosta muito da potência térmica. Potência térmica, querido, representa a rapidez com que uma fonte fornece ou retira calor de um determinado corpo. E essa potência ela é dada pela razão entre a quantidade de calor trocado sobre o tempo. Então, falou de potência térmica, lembrar, quantidade de calor sobre o tempo. Se você guardar isso aqui, tenho certeza que você vai se dar muito, mas muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês guardem é a transmissão de calor. Falei para vocês da condução, da convecção e da irradiação. Preste atenção. Condução acontece preferencialmente, olha, preferencialmente nos sólidos. Eu não estou dizendo que é exclusivamente, preferencialmente nos sólidos. E no caso da condução, você vai perceber que não tem deslocamento de massa. Você vai perceber que a energia é transmitida devido à vibração das moléculas e vai passando energia de uma para outra. Falou da condução, lembrar da lei de Fourier e guardar o coeficiente de condutibilidade térmica. O coeficiente de condutibilidade térmica, ele vai determinar, por exemplo, se aquele corpo ele é um bom condutor de calor ou se ele é um mau condutor de calor. Se ele for um bom condutor de calor, ele vai ter uma constante de condutibilidade térmica alta. Se ele for um mau condutor de calor, ele vai ter uma constante de condutibilidade térmica baixa. Então, para você analisar a condutibilidade térmica, você vai diferenciar o bom condutor de calor para o mau condutor de calor. Queridos, falou de convecção? Lembrar que a convecção acontece nos fluidos em geral, líquidos e gases. Lembrando que esse deslocamento vertical de massas fluidas de diferentes densidades é provocado pela existência do campo gravitacional. Professor, o que isso significa? Se eu tiver uma região sem o campo gravitacional, não acontece convecção. E isso guarda, porque é isso que vai fazer a diferença. Lembrando que para ter condução e para ter convecção, eu necessito do meio material. Para ter irradiação, não, porque a irradiação ela se dá devido a ondas eletromagnéticas. E é o único processo que pode acontecer aonde? Que pode acontecer no vácuo. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E se por acaso falar de uma estufa de planta, por exemplo, você tem que lembrar que o vidro
Ele deixa passar com facilidade as ondas vindas do Sol, tá? Passam por ele com facilidade. Essas ondas são absorvidas uma parte pelo solo e pelos corpos no interior da estufa. O solo e os corpos no interiores da estufa, eles vão emitir de volta uma onda, isso mesmo, uma onda de calor. Só que essa onda de calor, ela tem baixa frequência e maior comprimento de onda. E aquele vidro que era transparente inicialmente com a vinda das ondas eletromagnéticas, agora não vai ser transparente para essa frequência, para esse comprimento de onda. Com isso ele vai, bate e volta. É por isso que o interior da estufa fica aquecido, beleza? Então, não esquece disso. Queridos, aqui eu estou te falando basicamente umas 2 questões do Enem. Se tu guardar isso aqui, é certeza que tu vai arrebentar. Outra coisa que você não pode esquecer, termodinâmica. Primeira lei e segunda lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica também pode ser classificada como a lei da conservação da energia. A variação de energia interna vai ser dada pela quantidade de calor trocado menos o trabalho. O que você vai ter que guardar? A variação de energia interna, ela depende da variação de temperatura. Isso quer dizer que quando você tiver uma transformação isotérmica, preste atenção, quando você tiver uma transformação isotérmica, a variação de energia interna é igual a 0. A quantidade de calor, para que possa existir, tem que ter troca de calor. Se não tiver troca de calor, a quantidade de calor vai ser igual a 0. Quando é que não vai ter a troca de calor, professor? Quando eu tiver uma transformação adiabática. Toda vez que você tiver uma transformação adiabática, a quantidade de calor trocado, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 0. E o trabalho só vai existir se você tiver uma variação de volume, não é isso? Então, nesse caso, eu quero que vocês entendam que o trabalho vai ser igual a 0 quando o volume não mudar, ou seja, quando eu tiver uma transformação isovolumétrica. Queridos, olha para cá. Se por acaso a questão disser que está acontecendo uma expansão livre, como não tem resistência, não tem trabalho, não tem variação de energia e nem tem troca de calor. Falou em expansão livre, trabalho é igual a 0, variação de energia é igual a 0 e quantidade de calor também vai ser igual a 0. Beleza? Guarda isso. Falou em expansão livre, tudo é 0. Segunda lei da termodinâmica, máquina térmica. Máquina térmica é o dispositivo que vai converter energia térmica em energia mecânica. De acordo com o enunciado, De acordo com o enunciado Kelvin Planck, é impossível, presta atenção, é impossível uma máquina térmica operando em ciclo termodinâmico ter como único efeito converter integralmente calor retirado da fonte quente em trabalho. Sabe o que isso significa? Não tem máquina 100%. Não tem máquina 100%. Então, o rendimento de uma máquina sempre será inferior a 100%. Querido aluno, guarda o que eu vou te falar. Se é uma máquina, é um ciclo. Se é uma máquina, é um ciclo. Beleza? E a variação de energia interna do ciclo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Beleza? Não esqueçam disso. Outra coisa que você não pode esquecer é que quem manda na máquina térmica, ou quem limita a máquina térmica, é o ciclo de Carnot. Isso mesmo. O postulado de Carnot é espetacular. Nenhuma máquina operando entre 2 temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Queridos, o segundo postulado, guarda, pode ser que caia na prova. Olha o que diz o segundo postulado.
Ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante. Opa! Se eu trocar o fluido operante e manter a mesma temperatura, o rendimento da máquina vai mudar? Vai não, vai continuar sendo o mesmo rendimento. E, para calcular o rendimento, lembrar, rendimento é igual a 1 menos a razão de T2 sobre T1. O que é o T2, professor? É a temperatura da fonte fria. O que é o T1? É a temperatura da fonte quente. Meninos e meninas. Falou do ciclo de Carnot? É o ciclo reversível. Falou do ciclo de Carnot? A variação de entropia é igual a quanto? É igual a zero. Não esqueçam disso, tá bom? Outro detalhe, o ciclo de Carnot é composto de 4 transformações. 2 adiabáticas e 2 isotérmicas, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês não esqueçam é da relação que existe entre espelhos esféricos e lentes esféricas. Bem simples para vocês. O espelho côncavo e a lente convergente, eles vão formar imagens com as mesmas características. O espelho convexo e a lente divergente também. Então, você vai fazer o seguinte. Espelho côncavo, lente convergente. Podem formar imagem real e virtual. Professor, como é que eu diferencio quando a imagem é real e quando a imagem é virtual? Você vai olhar para a distância do objeto para a lente ou do objeto para o espelho. Se a distância do objeto para o espelho, que eu vou representar pela letra P, for maior do que a distância focal, quer dizer que a imagem é o quê? Real. Se P for maior do que a distância focal, a imagem é real. Se P for menor do que a distância focal, a imagem vai ser o quê? Virtual. Simples assim. O espelho convexo e a lente divergente, independente da distância do objeto para a lente, do objeto para o espelho, a imagem sempre será virtual. Opa! Professor, tem virtual de um lado e tem virtual do outro. Como é que eu vou diferenciar? Simples. Espelho côncavo, lente convergente. Quando a imagem é virtual, ela é maior que o objeto. Exemplo, espelho de maquiagem. A imagem é o que? Ela é ampliada. E espelho convexo, lente divergente, a imagem virtual, ela é menor que o objeto. Beleza? Então, você vai olhar para o tamanho da imagem. Se a imagem for virtual e maior do que o objeto, ou está se referindo à lente convergente, ou está se referindo ao espelho côncavo. Se a imagem for virtual e menor do que o objeto, ou vai estar se referindo ao espelho convexo, ou vai estar se referindo à lente divergente. Lembrando que só existe projeção de imagem real. E toda imagem real, ela é uma imagem o quê? Ela é uma imagem invertida. Toda imagem real, ela é invertida. As expressões matemáticas são as mesmas, tanto para os espelhos, como também para as lentes. Beleza? Outra coisa que eu quero que você guarde, refração. A refração luminosa, ela acontece quando a luz passa de um meio para o outro. Sempre que passe de um meio para o outro, acontecerá mudança na velocidade. Ou a velocidade aumenta ou a velocidade diminui. Quem determina isso é o nosso índice de refração do meio. Quem vai determinar é o índice de refração do meio. Quero que vocês entendam. Se eu tenho dois meios, eu tenho como encontrar o ângulo limite. Para você encontrar o ângulo limite, existe uma expressão matemática. Seno do ângulo limite é dado pela razão entre o índice de refração menor e o índice de refração maior. Agora, se falar de fibra óptica, vai querer que você determine se vai existir ou não reflexão total. Para que isso aconteça, duas condições têm que ser analisadas. Primeira, o raio tem que ser proveniente do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o
ângulo incidente tem que ser maior do que o ângulo limite, beleza? E não esquecer que toda vez que falar da dispersão da luz branca, toda vez que falar da dispersão da luz branca, ao incidir num prisma, lembrar que que a luz que vai sofrer maior desvio é aquela que vai possuir maior frequência. E aquela que sofre menor desvio é aquela que tem menor frequência. Beleza? Fala, galera! Galera do CPC, é isso aí, professor Franklin Rinaldo, professor de Física. Vamos para o semestre em 45 minutos. E aqui comigo você terá 15 minutos de um resumo bacana em que você vai pegar todas as dicas sobre a eletricidade, beleza? Eu preparei aqui um conjunto de slides onde vai ter um resumo de eletrostática e eletrodinâmica até receptores elétricos. Beleza? Então vem comigo e vamos para o semestre em 45 minutos. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, a eletrostática é a parte da física que estuda os corpos eletrizados em repouso, tá certo? Você tem uma partícula em repouso, então nós vamos estudar o que é que essa partícula eletrizada vai gerar ao seu redor e o que ela pode influenciar em outra partícula que está próxima a ela. Então, todo corpo ele é neutro, tá? Um corpo neutro é aquele que apresenta a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Só que um corpo neutro não nos interessa. O que interessa é um corpo eletrizado, ok? Então, como é que eu faço para eletrizar um corpo? Eu uso um processo de eletrização, que pode ser o atrito, o contato ou a indução. Atrito, os corpos vão ficar com sinais opostos, contato, sinais iguais, e indução, sinais opostos. Depois que esse corpo está eletrizado, ele adquire cargas elétricas. Como determinar essa quantidade de cargas? N vezes E. O E é a carga elétrica elementar e o N é o número de elétrons. Depois que fica eletrizado, se ele estiver em interação em outro corpo, ele vai exercer uma força elétrica. A força elétrica, o módulo dessa força elétrica, é a constante, o produto entre as cargas e a distância ao quadrado, perfeito? É bom lembrar que a relação entre a força e a distância estão na proporção inversa. Se você dobra a distância, a força diminui 4 vezes. E esse mesmo corpo eletrizado, ao seu redor, gera um campo elétrico. E esse campo elétrico é representado por linhas de forças, ou linhas do campo elétrico. Elas nascem nas positivas e morrem nas negativas. Atenção, se você colocar um corpo eletrizado dentro de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força. Se ele for positivo, a força e o campo terão o mesmo sentido. Se ele for negativo, a força e o campo terão sentidos contrários. Como determinar a intensidade desse campo? Constante, carga e a distância ao quadrado. Ou, se você quiser, a força em função do campo, força é Q vezes E. Beleza? Mais uma vez, você tem aí o gráfico que representa o campo e a distância. Eles são inversamente proporcionais, só que é o quadrado da distância. Beleza? Bom, potencial elétrico, galera. Potencial elétrico é a capacidade de fornecer energia a um corpo eletrizado. Depende da carga que gera esse campo elétrico, perfeito? Como determinar o potencial? Constante, carga e a distância. Ou pode ser energia armazenada no sistema sobre a carga elétrica. Atenção para esse detalhe. No sentido das linhas do campo elétrico, o potencial diminui. No sentido do campo, no sentido oposto ao campo elétrico, esse potencial aumenta. Perfeito? Bom, se você tiver uma esfera condutora, lembra que as cargas se distribuem na superfície externa desse condutor. Em pontos internos, o campo elétrico é nulo, tá certo? E o potencial elétrico é constante. E se você abandonar uma partícula de prova em um campo elétrico, a força elétrica realiza trabalho. Esse trabalho é espontâneo se o deslocamento for no mesmo sentido da força e será forçado se o deslocamento for no sentido contrário à força elétrica. Bom, se o deslocamento for sobre uma mesma superfície equipotencial, o trabalho vai ser nulo. Como determinar o trabalho? Carga de prova vezes a diferença de potencial. E o campo em função da diferença de potencial é dado por essa expressão, U E vezes D.
Atenção para essa informação super importante. Trabalho não depende da trajetória, depende apenas do potencial de onde essa carga saiu e o potencial para onde ela vai. Outra coisa, se você tiver um corpo metálico eletrizado, um condutor eletrizado metálico, dentro desse corpo, o campo elétrico é nulo, ele vai funcionar como uma gaiola de Faraday, Isso explica por que o local mais seguro para uma queda de um raio é o carro, tá certo? Porque a superfície metálica do carro funciona como uma gaiola de Faraday. Beleza. Entrando para a eletrodinâmica, galera, você tem corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, tá certo? Quando você tem um conjunto de cargas se movendo em função do campo elétrico que é gerado dentro de um condutor, vai aparecer uma corrente elétrica. Como determinar a intensidade desse movimento? É a quantidade de cargas sobre o tempo, tá certo? Essa corrente ela pode ser contínua ou pode ser alternada, ou também ela pode ser classificada como corrente real, que é o movimento de elétrons, e corrente convencional, que é o movimento fictício de cargas positivas no sentido contrário ao campo elétrico, beleza? Se a corrente for alternada, para você determinar a quantidade de cargas, você vai utilizar essa propriedade. No gráfico da corrente em função do tempo, tá certo? A área desse gráfico te fornece a quantidade de cargas. Esse gráfico pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, enfim. A área do gráfico te fornece a quantidade de cargas dessa corrente elétrica. A energia potencial elétrica. Bom, a energia é potência vezes o tempo. Não esquece que potência é a rapidez com que a energia vai ser transformada. No caso, a energia elétrica pode ser transformada em energia térmica, pode ser transformada em energia luminosa, pode ser transformada em energia sonora. Enfim, potência é a rapidez com que a energia é transformada. Energia é potência vezes o tempo. A unidade de potência, pessoal, e energia é quilowatt-hora, né? Que equivale a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule. E a unidade de potência mais comum é o quilowatt, que é a mesma coisa de 1000 watt. Perfeito? Bom, você tem também a resistência elétrica. A resistência é a oposição ao movimento de cargas elétricas, tá? É uma propriedade dos condutores. Aí você tem o símbolo de resistência, tá? E você pode determinar essa resistência através da primeira lei de Ohm, o R vezes I, ou pela segunda lei de Ohm, que é resistência é igual à resistividade elétrica, o comprimento do condutor e a área desse condutor, ok? Lembra que a primeira lei de Ohm diz que se a temperatura do condutor não aumenta, a sua resistência também não vai aumentar. E a segunda lei trata sobre as dimensões deste condutor. Bom, e a resistência elétrica também participa do efeito Joule, tá? A capacidade do condutor é converter energia elétrica em energia térmica. E aí você tem um conjunto de equações que relaciona potência, resistência e corrente, ok? Bom, geradores elétricos. Não, antes disso nós temos a associação de resistência. Resistências em série e resistências em paralelo, tá? A resistência em série. Todos os condutores são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá certo? E para você determinar a resistência equivalente, você soma os resistores, ok? As características. Todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. E, em paralelo, você tem que todos os resistores são independentes, tá? A corrente elétrica que circula por um não é a mesma que vai circular por outro. Significa dizer que eles são independentes. Se um der problema, os outros permanecem funcionando como se nada tivesse existido. Para você descobrir a resistência equivalente desse sistema, você faz a soma dos inversos, ou se você tiver apenas 2 resistores, você faz o produto pela soma. E as características se você tem resistores em paralelo e eles estão sobre a mesma DDP, tá certo? E a corrente elétrica da associação é a soma das
correntes elétricas de cada um desses resistores, ok? Continuando na eletrodinâmica, agora nós temos geradores elétricos, né? Geradores são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. Você pode transformar energia química em elétrica, você pode transformar energia mecânica em elétrica, aí você tem um gerador elétrico. Na eletricidade, aqui na eletrodinâmica, no ensino médio, nós trabalhamos com geradores químicos, que é aqueles que convertem energia química em energia elétrica. Aí você vê o símbolo, e é importante você lembrar bem que o sentido da corrente no gerador é do menor para o maior potencial. Aí você tem a equação do gerador, onde você determina a diferença de potencial que ele gera nos terminais de um gerador, U é igual a E menos R vezes I. Como é uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, e como o coeficiente é negativo, essa reta é decrescente. Se você calcular a área delimitada entre U e I, você encontra a potência total desse gerador, e onde o gráfico toca a corrente em curto-circuito, determinado por E sobre Rzinho. Perfeito? Bom, se você tiver um circuito simples, onde formado por um gerador e resistências, você determina a corrente elétrica através da equação de Ohm-Poilet, tá certo? E agora os receptores. Os receptores são aqueles que fazem um processo inverso, transformam a energia elétrica em outras formas de energia, principalmente a energia mecânica, como vocês têm nos motores elétricos, tá? A equação do receptor, U é igual a E mais R' vezes I, perfeito? Atenção, o símbolo do gerador é a mesma do receptor. Qual é a diferença, professor? É o sentido da corrente. A corrente circula do ponto de maior potencial para o de menor potencial. O sentido da corrente é importante. Gerador, do menor potencial para o maior potencial. Receptor, do maior potencial para o menor potencial. Perfeito? Bom, como é a equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente. E se você calcular a área delimitada entre E' e U, a força contra a eletromotriz e a corrente, você encontra a potência útil desse gerador. Então, lembra, gerador converte outras formas de energia em energia elétrica e receptor converte a energia elétrica em outras formas de energia. O símbolo é o mesmo, o que diferencia é o sentido da corrente. No gerador, é do menor potencial para o maior potencial, e no receptor é do maior potencial para o menor potencial. E aí, por fim, nós vamos ter a potência no gerador e também a potência no receptor. Você tem que o gerador gera potência, e esse cálculo é E vezes I. Parte dessa potência é perdida, é a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. E o que é lançado para o circuito é a potência útil, U vezes I. Então, lembra, potência gerada E vezes I no gerador, potência dissipada R vezes I ao quadrado, e a potência útil U vezes I. Bom, essa potência vai ser lançada a um circuito que pode ter um receptor. Ele vai receber energia elétrica, tá certo? O receptor recebe energia do gerador. Qual é a energia que ele recebe? Qual é a potência que ele recebe? Potência recebida é U vezes I. Qual é a parte da energia que ele não aproveita? Potência dissipada. R' vezes I ao quadrado. E a potência que ele, de fato, utiliza, que ele transforma em energia mecânica, é L' vezes I. Perfeito? Então, você tem aí dois componentes importantes de um circuito elétrico. O gerador, que transforma outras formas de energia em energia elétrica, e o receptor, que transforma a energia elétrica em outras formas de energia. Você tem a potência gerada pelo gerador, a potência dissipada, aquilo que ele não consegue aproveitar, e a potência útil, aquilo que ele lança no circuito. E aí o receptor recebe essa potência, U vezes I, parte dessa potência vai ser perdida pelo aquecimento, R vezes I ao quadrado, e parte dessa energia é o que ele, de fato, utiliza, que é L' vezes I. Perfeito? Pessoal, o rendimento do gerador, U sobre E, e o rendimento do receptor, L' sobre U. Cuidado com essas equações, que elas são invertidas. Perfeito?
Pessoal, esse foi o resumo em 15 minutos, mas você vai ter mais física para completar os 45 minutos. Obrigado, galera. Fica com Deus, guarda esses conhecimentos e até a próxima. Valeu, abraço para todo mundo e saúde! Esse é o CPC. No CPC, você se garante. Valeu, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Professor Edmundo aqui falando. Vamos fazer uma revisão rápida aqui dos conteúdos que a gente trabalhou no primeiro semestre, né? Física 1, mecânica, movimento. A física mais difícil, a mais importante, a mais chata, a que você tem que estudar mais. Então, vamos lá. Começamos com as equações do movimento, né? Já que a física 1 é a mecânica, mecânica significa movimento. Então, o que a gente faz na física 1 é estudar movimento. Então, nada melhor do que começar com as equações do movimento. Muito cuidado, pessoal. Tá bom? Eu destacaria inicialmente 3 fórmulas importantes. A fórmula de velocidade média ΔS sobre ΔT, tá bom? De aceleração média, ΔV sobre ΔT, entendido? E a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Veja, são 3 definições especiais. A definição de velocidade, a definição de aceleração e a segunda lei de Newton. Então, fica ligado, toma cuidado, não subestime essas formulazinhas. Acredito que o Enem possa colocar uma questãozinha de velocidade média, bem contextualizada, com um texto bem bacana. Então, toma cuidado. Bem, depois das equações do movimento, a gente tem os movimentos propriamente ditos. Aí não esquece, quem manda nos movimentos é a velocidade, ok? Então, o que você faz? Se a velocidade for constante, como é que você vai resolver o problema? Você vai resolver usando velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou a função do movimento uniforme, ok? Se a velocidade variar, né? Se o móvel estiver com velocidade variando, com aceleração constante, aí você usa as 4 equações do movimento. A função da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A função da velocidade, V igual a V0 mais AT, e a equação de Torricelli. E é bom colocar aqui também a segunda lei de Newton. Ok, pessoal? Não esquece que para ajudar essa galera aqui, para ajudar essas 4 equações, é bom você usar aquelas forças especiais que nós já estudamos, né? A força peso é a massa vezes a gravidade, ok? A força elástica, que é menos kx, ok? A força de atrito, que é μ vezes a normal, e a força resultante centrípeta, que é mv ao quadrado dividido pelo raio da curva. Então, essas são as equações de movimento para um movimento, ok? Para um movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui do movimento retilíneo uniforme, ok? Está faltando mais uma forçazinha aqui, que é o impulso, ok? E as forças lá da física 3, que é a força elétrica e a força magnética, tá bom? Eu colocaria também a força gravitacional, que é G vezes M1 vezes M2, dividido pelo quadrado da distância. Aí a gente tem aqui as equações do movimento e as forças especiais. Faltando ainda impulso, elétrica e magnética, que a gente vai ver no segundo semestre. O movimento circular uniforme, né? A gente sempre tenta simplificar as coisas. Então, não esquece do ângulo percorrido, que é o ΔS dividido pelo raio, tá ok? Da velocidade angular, que é a variação do ângulo pela variação do tempo. Também aquela dica que a gente trabalha em sala de aula. Considere uma volta completa. Considere uma volta completa. Considerando uma volta completa, o que você vai ter?
você vai ter que o espaço percorrido é 2π vezes o raio, o ângulo percorrido é 2π radiano, ok? E o intervalo de tempo é o período. Aí como é que você faz? A velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Se você está olhando para uma volta, a variação do ângulo é 2π. A variação do tempo é o período, se você olha para uma volta. Ok? Lembrando que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, fica 2πr. Entendido? Não esqueça também que a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Se você olhar para uma volta, o ΔS é 2πr e o ΔT é o período. Então, fica a velocidade angular vezes o raio. Quem deve abrir as questões são essas 4 fórmulas aqui de movimento circular. Entendido? Com essas 4 formulazinhas você faz milagre. Cuidado com a aceleração centrípeta, que é a aceleração que muda a direção da velocidade. Tudo bem? Seguindo na nossa revisãozinha, MHS, movimento que se repete periodicamente sob a ação de uma força restauradora. Aí se liga nos 2 principais exemplos, que é o pêndulo, ok? O período do pêndulo, 2π vezes a raiz de L sobre G. E o massa-mola, o sistema massa-mola, ok? Como é que calcula o tempo para o massa-mola ir e voltar? O período, 2π vezes a raiz de M sobre K. Se a questão pedir a frequência, é só você inverter o período que você acha a frequência, tá bom? Aquelas funções, tá bom? A função da posição, que é A vezes o cosseno de ômega-t mais φ0, ou da velocidade, que é menos ômega vezes A vezes o seno de ômega-t mais φ0, e a da aceleração, que é menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de ômega-t mais φ0, não tem muita importância, não. Eu só espero que vocês tomem cuidado com o período do massa-mola, e o período do pêndulo, ok? Outra forma de tratar um problema de movimento é fazer análise energética, que nós treinamos bastante, revisamos bastante, tá bom? Vamos olhar aí as energias. Primeiro, energia cinética, m ao quadrado dividido por 2. Quem manda aí é a velocidade. Energia potencial gravitacional, mgh. Quem manda aí é a altura. E a energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Quem manda aí é a deformação da mola, entendido? Aí a gente vai agora para a definição de energia mecânica. O que é energia mecânica? É a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Tudo bem? Não esquece que se não há atritos, a energia mecânica é constante. As definições de trabalho que nós estudamos detalhadamente. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí tem os trabalhos especiais, que é o trabalho do peso, que é mais ou menos mgh. O trabalho da força elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. E o trabalho do atrito. Aliás, o trabalho da força resultante, que é a variação da energia cinética. E essa daqui o Enem adora, a última, tá bom? A definição de potência. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. E o rendimento é a potência útil pela potência total. Parte energética, né? Outro método para resolver um problema de movimento, que nós estudamos bastante, que nós revisamos e vamos continuar estudando no segundo semestre, ok? E aí, pessoal, outra coisa que a gente fez foi relacionar as 3 físicas, né? E vocês viram que o link, o elo, é a potência, né? Potência, de forma genérica, é a energia dividido pelo tempo. Mais ou menos isso. Aí nós relacionamos as 3 físicas com essa definição, não foi? Por exemplo, lá na física 1, potência é o trabalho dividido pelo tempo.
Lá na física 2, potência é o calor dividido pelo tempo. E na física 3, potência é a energia elétrica dividida pelo tempo, tá bom? Só lembrando, o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se for da força-peso, é mais ou menos mgh. Se for da força elástica, é kx ao quadrado sobre 2. Se for da força resultante, é a variação de energia cinética, ok? Esse calor aqui, ele pode ser sensível, se provocar variação de temperatura, ou latente, se provocar variação de fase. Entendido? E lá na física 3, essa formulazinha se relaciona com mais 5. Né? A definição de carga elétrica, que é N vezes E. A definição de corrente, que é a carga dividido pelo tempo. As duas leis de Ohm, U igual a R vezes I. E a resistência é Rho vezes L sobre A. Lembrando que a potência também pode ser calculada como a DDP vezes a corrente. Beleza? Muito cuidado. Aí nós relacionamos as 3 físicas, fizemos um trabalho bem cuidadoso, tá bom? Fizemos questões que envolviam mais de uma física, porque é assim que os vestibulares cobram de vocês. Beleza? E para fechar nossa revisão, vamos dar uma volta aí, vamos dar um passeio pelas leis. Estudamos aí pelo menos umas 8 leis da física, né? Primeiro as leis de Newton. As leis de Newton, que diz o quê? Né? Quais são elas? São 4. A primeira lei, lei da inércia. O que é que diz a lei da inércia? A lei da inércia, se um corpo está parado ou com velocidade constante, a força resultante sobre ele é 0. A segunda lei é o princípio fundamental. Eu já falei umas 2 vezes aqui, né? A aceleração varia diretamente com a força resultante e inversamente com a massa. A terceira lei é autoexplicativa, né? É a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Toda ação provoca uma reação, tá bom? De mesma intensidade, de mesma direção e sentidos opostos. Saindo das leis de Newton, a gente foi para as leis de Kepler. Leis de Kepler. Aí lembra das 3 leis de Kepler que nós estudamos, né? A primeira, lei das órbitas. Lei das órbitas. Tá bom? A segunda, lei das áreas. Lei das áreas. E a terceira, lei dos períodos. Lei dos períodos. Ok, gente? Não esquece que a lei das órbitas diz o quê? Os planetas giram ao redor do Sol, descrevendo elipses com o Sol e um dos focos. Isso quer dizer que o planeta ora se aproxima, ora se afasta do Sol. A segunda lei, lei das áreas, diz o quê? O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Significa o quê essa lei? Que a velocidade do planeta é variável. Ora a velocidade aumenta, ora diminui. Ela é máxima no periélio e mínima no afélio. Quando aproxima, aumenta a velocidade, e quando se afasta, diminui a velocidade. E a lei dos períodos diz o quê? O tempo para dar uma volta só depende da distância. O quadrado do período, né? O quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio, tá bom? E a quarta lei, que é a lei, não é nem de Kepler, né? Aqui é a lei da gravitação. Lei da gravitação universal. Que diz o que, lei da gravitação? Se eu tenho 2 corpos a uma distância d, esses corpos se atraem por uma força chamada força gravitacional. Essa força gravitacional, ela varia diretamente com o produto das massas e inversamente com o quadrado da distância. Cuidado com a definição de gravidade, tá bom? G vezes m sobre d ao quadrado. Essa distância é a distância do corpo até o centro do planeta, tá bom? E se você igualar a força gravitacional
a força centrípeta, porque ela é uma força centrípeta, você vai descobrir a velocidade que o planeta, né, que o satélite gira ao redor do corpo central. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Vimos aí todas as fórmulas, todas as definições do primeiro semestre. Um abraço para todo mundo e até a próxima.